Hey Dominator, você sabe o que é segmentação de mercado? Para que serve a segmentação? De que forma você usa a segmentação? Hoje o tema é segmentação de mercado para indústria. Se você precisa saber mais sobre isso, bora lá para o nosso tema de hoje, depois da vinheta. Hey Dominator, bem-vindos! Wagner Gonçalves na área para mais um Domine Marketing. Como vocês sabem, hoje nós vamos falar de segmentação industrial. Para que serve essa segmentação? Como que usa a segmentação? É isso que nós vamos tirar de dúvida aqui. Mas antes, se esse material estiver sendo legal para você, eu quero que você entre aqui nos comentários e coloque a sua opinião, coloque dicas, sugestões, informações do que você não tenha gostado, do que eu posso melhorar ou de outro tema que eu posso inserir para você. E também não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, assim sempre que tiver um novo vídeo você vai ser notificado e vai receber em primeira mão. Beleza? No nosso tema de segmentação industrial, vamos entender para que serve isso e como que a gente vai utilizar isso. Vamos lá, seguinte. Segmentação de mercado, segmentação de marketing é o processo de dividir, separar o mercado em grupos de consumidores em potencial, que compartilham as mesmas necessidades ou os mesmos desejos. Essa é a ideia que nós vamos trabalhar no marketing, tá? O que significa isso? Como que a gente utiliza isso? Essa ideia é, se eu pegar pessoas que têm semelhanças na sua forma de pensar, na sua forma de agir, é mais fácil, mais rápido e mais prático de eu conseguir atendê-lo, entregar para ele o que ele precisa, da forma que ele precisa, de maneira mais clara. Por que eu preciso segmentar? Porque se eu segmentar, dividir o mercado dos consumidores dessa maneira, eu vou entender melhor esses diferentes grupos de consumidores, como eles pensam, afinal os consumidores não são todos iguais. Eu vou entender melhor as necessidades específicas desse mercado que eu vou trabalhar. Eu vou desenvolver também estratégias diferenciadas para o mercado-alvo. Vou fazer uma avaliação para os melhores investimentos e os melhores retornos desse setor. Vou até economizar e adequar o meu plano de comunicação para este mercado. E eu vou mostrar isso para vocês, como que você faz isso. Essa é uma vantagem muito boa de você fazer a segmentação. Quando nós estamos fazendo segmentação, entenda que segmento, como eu falei para vocês, é formado por aquele grande grupo de consumidores que tem características semelhantes dentro de um determinado mercado. Legal? Se eu pego este mercado e faço uma divisão nele, eu ainda vou pegar agora um nicho. Você deve ouvir bastante por aí nas mídias sociais o pessoal falar, estou nichando, vou nichar. É uma terminologia que o pessoal adotou para mostrar isso, é uma fatia de um segmento. E eu posso até fazer com o indivíduo uma ação que é a customização. Para ficar claro sobre isso, vamos falar de todo o setor de música, beleza? O setor de música, todos os estilos musicais. Só que eu quero vender um produto para um segmento específico. Perceba quando é muito mais fácil. Eu quero vender para um segmento apenas do rock and roll. É diferente, porque eu quero vender camisas pretas com caveira. Não significa que eu, fabricante de camisa preta com caveira estampada nela, não vá vender para pessoas que gostam do sertanejo, para pessoas que gostam do samba, não significa. Mas é muito mais fácil eu vender essa camisa de caveira lá para quem gosta do rock and roll. É mais semelhante a este público. Se aí eu quero ser mais específico, então eu quero vender uma camisa de caveira, porém é de uma banda específica, de um estilo de rock específico. Então eu vou falar que é de um estilo de rock aqui mais pesado, tá? Então eu vou vender uma camisa de uma banda chamada Iron Maiden, tá? Dentro desse estilo do heavy metal tem um grupo que vai gostar dele. Esse nicho de mercado, eu peguei um grupo dentro do rock and roll, porque o rock and roll tem o punk, tem o twist, tem diversos estilos de rock ali, que aí eu estou pegando um segmento. É muito mais fácil, adequado eu fazer isso, a segmentação, para que eu entregue o produto certo para a pessoa certa, não é? Mais tranquilo? Deu para entender a ideia? Isso é segmentação. Peguei o estilo musical rock and roll, um segmento musical, e peguei um nicho que é o rock and roll do estilo heavy metal, beleza?
Então, essa é a ideia. E isso se replica sempre. Perceba, não é muito mais fácil eu vender, por exemplo, vou adotar aqui time de futebol. Perceba aqui, vou pegar dois times da Argentina, tá? Para não ter problema. Não é muito mais fácil eu vender camisa azul para esse time da esquerda e vender camisa vermelha para esse time da direita? Se eu pegar uma camisa azul e tentar vender do lado da direita, eu vou ter problemas. E do mesmo jeito, se eu pegar o da camisa vermelha e tentar vender nessa torcida da esquerda, eu vou ter problemas. Por isso que eu preciso aqui fazer a adequação, entender o meu público, e aí eu foco. Né? Imagina que eu tivesse pego um carro, colocado várias camisetas dentro desse carro e fossem vender. A chance que ia acontecer, se eu pegasse uma camiseta amarela, azul, branca e do lado azul para vender, a chance de eu vender era bem maior do que do outro lado. Do outro lado, provavelmente eu ia apanhar, né? Não ia dar muito certo, teria muito problema com isso. Isso que eu estou mostrando para vocês, um conceito geral de segmentação, serve tanto para a segmentação do consumidor final, para uma loja, para um atacadista, para um varejista, quanto para a indústria. Ok? Essa é a ideia inicial para que possamos compreender como trabalhar a segmentação de uma maneira mais adequada. Entrando mais agora no mérito de uma segmentação do estilo industrial, reparem na seguinte situação. Vou passar para vocês algumas ideias de revistas setoriais, ou seja, revistas específicas de alguns mercados. Dá uma olhada nesses modelos aqui. Eu tenho uma revista específica para siderurgia, e eu peguei dois exemplos do mesmo setor para demonstrar. A primeira e a segunda revista, uma revista chamada Siderurgia Brasil e a segunda chamada Revista do Aço. As duas são para o mesmo setor, porém cada uma trabalha com um público diferente. Imagina que se eu for um empresário e quero divulgar em uma dessas revistas, eu preciso entender quem é então este público, entender quem é o consumidor dessa revista. Por isso eu peço um Media Kit. Nesse Media Kit eu vou ver quem é o leitor, qual é o perfil, qual é a região, qual é o poder de compra, qual é o objetivo dele ao ler essa revista. Por isso é muito importante conhecer o meu segmento, o meu cliente. Eu tenho que fazer anúncio na revista e eu poderia fazer para as duas. Se eu tiver condições e a revista for do perfil para fazer para as duas, eu posso fazer para quantas eu tiver. Agora, se eu não tenho, você pode começar fazendo a segmentação e entendendo qual é o perfil adequado de revista para você. Só para falar de revista, serve para todas as mídias, tá? Não só de revista. Por isso que eu falei, é mais barato, eu vou economizar se eu souber isso. Eu não vou anunciar na revista Cláudia, que não tem nada a ver com o setor. Não significa que o leitor da revista Cláudia não vá ler essa revista. Até pode ler, mas ele vai ler a revista Cláudia lá, ou Veja, ou Isto É, ou Exame, seja qual for, ele pode ler num momento de lazer, não para pegar informações sobre negócios. Informações sobre negócios ele vem numa revista específica. Por isso eu preciso entender o Media Kit. Quando alguém vier te vender alguma informação de revista, peça isso. Qual é o Media Kit? Quem é o leitor? E se alguém falar para você que o leitor é desde o presidente até o mecânico, ou a função menor dentro de uma indústria, não vá nela. É uma revista muito pulverizada, deve falar de uma linguagem para todos e ninguém se enxerga ali dentro. Tá? Revistas específicas é melhor, você vai entender melhor o público, vai funcionar melhor. Dentro desses exemplos aqui eu trouxe para vocês ainda a revista de arquitetura e aço, também é de aço, mas é outro foco, é aço pronto, aço lá para construção. Depois eu tenho uma outra revista chamada In The Mine, que é de mineração, uma revista para o setor de farmácia, uma revista para o setor de atacadistas, que é consumidor moderno, também serve para o usuário final. A revista do setor de petroquímica, portos e navios e revistas opiniões. Cada uma dessas revistas aqui tem um perfil diferente, ela tem um público diferente. Se você vende um produto que é adequado para todos esses mercados, você vai escolher as revistas nas quais você pode pagar para cada um desses mercados e fazer a sua divulgação. Por isso que se imagina se você vende um produto para todos esses mercados, quanto você vai gastar em cada uma dessas mídias? Você talvez não tenha dinheiro para fazer em todas, então você vai ter que ser mais específico, filtrar melhor, por isso a segmentação é muito importante.
E como que você vai fazer segmentação? Já entendi que segmentação é importante, já entendi que isso acontece e como que eu vou fazer a segmentação na parte industrial. Bom, eu vou falar então para vocês agora sobre algumas variáveis que você pode usar para que você possa segmentação. Eu vou explicar cada uma delas para a segmentação industrial e depois você pode fazer a combinação entre elas para que você possa vender melhor o seu produto. Legal? Vamos lá. A primeira opção para a gente poder fazer uma segmentação é a parte geográfica, ou seja, eu vou identificar aí a concentração de pessoas, eu vou identificar a concentração de empresas, o tipo de empresa que está em uma determinada região. Como que isso funciona? Imagina que você queira vender um produto para uma região específica, por exemplo, para atividade industrial que trabalha com calçados. Em Franca, em São Paulo, existe uma região onde tem um cluster, um grupo de empresas que estão ali, que estão relacionadas por incentivos fiscais, incentivos da prefeitura, incentivos do mercado, de matéria-prima, de clima, seja o que for, por alguma questão regional, as empresas estão agrupadas ali. Esta é uma das variáveis nas quais você pode trabalhar. Seja ela por distribuição, seja por motivos de ter empresas nacionais, internacionais, concentração de empresas. Em São Paulo tem uma região também, em Barueri, onde tem empresas e setor de logística muito perto ali por causa de rodovias. Enfim, uma segmentação geográfica. Você vai escolher, então, empresas por questões geográficas. Uma outra situação que nós podemos trabalhar também é a questão da parte setorial. Nós vamos diferenciar, dimensionar mercados e setores, basicamente adotados pelo CNAE. O que é o CNAE? A classificação de natureza de atividade econômica. Ou, se for uma empresa internacional, o SIC, Standard Industrial Classification. Essas são as informações. E como que eu vou trabalhar a parte setorial para poder fazer segmentação? De que maneira nós fazemos isso? Nós vamos falar do setor da agricultura, da mineração, da indústria, do comércio, do serviço. Vamos pegar empresas de um setor específico. Legal? Sabendo desta opção de adoção de setores específicos, nós vamos agora para a nossa terceira variável, é com base na organização. E o que é essa ideia de organização? Como vocês podem ver, as empresas fabricantes de equipamentos originais ou distribuidor, reposição, mercado internacional, nós vamos entender como funciona esta organização, como funciona esta empresa. Ela é uma empresa fabricante? Então, o seu cliente, empresa, tá? B2B, essa empresa é fabricante de produto? Quando eu vou vender para um fabricante, tem uma maneira de vender para ele. Ele é uma empresa que faz reposição, uma revenda, um OEM, que é aquela empresa fabricante de equipamento original. Ela é um distribuidor, uma revenda. Como que é o seu cliente? Que grupo ele pertence? Beleza? Com base nisso, nós vamos escolher a nossa empresa. Como eu falei, eu estou explicando uma separada da outra, mas repare que dá para ser acumulativo. Eu posso pegar uma empresa do setor de mineração do Pará que seja fabricante de máquinas. Tá? Eu estou segmentando, eu estou classificando o perfil, o grupo das empresas que serão minhas clientes. Essa é a ideia que nós vamos construir para que você possa segmentar de uma maneira mais adequada. Legal? Vamos agora para a nossa quarta vertente. A nossa quarta opção é para o porte de uma empresa. De acordo com o seu porte, de acordo com a taxa de uso, taxa de compra, pela sua capacidade de compra. O que está relacionado com o porte da empresa? O porte da empresa está relacionado com o tamanho dela. Ela é uma EPP, ela é uma ME, ela é uma empresa de grande porte, ela tem uma taxa de compra grande porque é uma empresa de grande porte. Quais são os consumidores potenciais desse tipo de empresa? Nós vamos entender que empresas com portes diferentes têm comportamento diferente para comprar produtos. A outra variável que nós temos também é muito comum
utilizada para os dois setores, que é a parte de produto. Como o uso afeta a aplicação, o volume, a frequência, o processo de decisão de compra de um produto. Como que isso funciona? Nós vamos entender também aqui de que maneira que nós vamos entregar esse produto e como o teu cliente compra esse produto. Ele é o comprador de matéria-prima, de um produto em processo, de um produto para manutenção, de reparo ou outras operações. Como que é que este seu cliente vai comprar o seu produto? Você é fabricante de aço, laminado, aço em barra, aço oxicortado e vai vender para ele? Que tipo de aço? Ele quer ele cortado, ou seja, ter algum processo? Quer com certificados, com tratamentos? Como ele quer isso? Você precisa entender que perfil de público que você vai trabalhar. Legal. Nossa próxima variável é sobre a aquisição. Quais são os influenciadores do seu comprador, lá do cliente que vai comprar o seu produto? Preço, qualidade, prazo de entrega, serviço de pós-venda ou ele procura benefícios? Se você entender como o teu cliente compra o seu produto, você vai de alguma maneira entregar para ele de uma maneira melhor. Porque se ele compra por preço, você sabe que você tem que entregar um produto para ele nessas características. Você não vai perder tempo em fazer orçamentos. Se você sabe que o seu produto é o mais caro do mercado, para um cliente que só compra um produto de baixo preço, de baixo valor agregado, você tem que entender qual é o processo de aquisição. Ele vai comprar isso em volume? Ele vai comprar isso por lote, unitário? Com que frequência? Como vai ser isto? Você precisa entender esta forma também para que você possa fazer uma boa venda para ele. Outra variável que nós temos é sobre pessoas. Pessoas também interferem, por mais que nós estejamos falando em segmentação industrial, pessoas também entram nesse jogo. Por quê? Nós vamos observar as características humanas, similaridade, afinidade entre vendedor e comprador. Gente, atrás de uma máquina tem uma pessoa. Claro que tem certas situações que o seu cliente é um portal de compra. Quando é um portal de compra, você tem menos relações pessoais, mas quem vai ler o documento que você vai postar dentro desse portal é uma pessoa. E essa pessoa pode ter afinidades, atitudes, lealdades, isenção. Como que é esta pessoa? Você precisa entender como é a pessoa que está lá do outro lado, com quem você está falando. Por exemplo, eu trabalho com uma indústria e eu tenho 3 tipos de cliente. Eu posso vender lá para a mesma empresa, tá? Não vou dar o nome de uma empresa, mas uma mineradora. Eu tenho um mecânico que cuida das máquinas. Tenho o engenheiro que especifica tecnicamente qual é o produto a ser colocado naquela máquina e tenho o comprador que executa as ações comerciais do que foi solicitado pelo engenheiro ou pelo mecânico. Eu preciso saber quem é o influenciador, o decisor, o comprador desse processo para que eu entenda como falar com cada um deles para que um incentive o outro, motive o outro a me inserir dentro do sistema. Porque se o mecânico falar que o meu produto é bom, ele vai fazer um lobby para o engenheiro colocar o meu produto dentro da estrutura, dentro dos processos de produção daquela máquina na qual ele vai aplicar o meu produto. Automaticamente os dois vão falar bem para o comprador, que vai ter que colocar o meu nome, o nome da minha empresa, dentro do vendor list dele. Sendo assim, o engenheiro vai falar, você só pode comprar da marca A, B ou C. O comprador vai lá e vai comprar. Vai cadastrar essas empresas no vendor list e vai comprar. Se você não estiver dentro desse vendor list, você nem vai vender. Você nem tem chance de orçar para essas empresas. Você precisa criar um rapport, criar um relacionamento para que aceitem te cadastrar dentro daquela empresa, aceitem que você vá lá, faça apresentações, demonstre seu produto, dê amostra grátis, enfim, que você faça seu trabalho comercial para que daí sim você passe a ser uma opção de compra dele. E aí as pessoas vão, de acordo com todas as características, prazo, preço, entrega do seu produto, atendimento e tudo mais, dar as preferências para você.
Você precisa entender de todo esse processo para que você consiga fazer uma venda adequada, senão não vai dar muito certo. Outra variável que nós temos é a de abordagem. Precisamos entender o comportamento do cliente quanto à abordagem de compra. Se é centralizado, se é estruturada ou tem influenciadores nesse processo. Como eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho que entender sobre pessoas para saber qual é o perfil de compra que a empresa tem, o que motiva. Nessa parte aqui de abordagem, eu vou precisar entender como que funciona, quem é o influenciador, qual é a estrutura de compra, como que é a estrutura do poder organizacional dentro dessa empresa, qual é a política geral, qual é o compliance, qual é o critério de compra. Eu preciso entender para que eu possa abordar aquelas pessoas que estão ali da forma adequada. Aí eu terei uma grande chance de vender o meu produto para ele de uma maneira mais assertiva. Vou direto na fonte. E a nossa última variável aqui é a parte da situação. Quais são os influenciadores de abordagens? Refere-se ao momento da compra. Ele vai comprar o seu produto em que situação? Ele vai comprar o seu produto num momento de urgência, num momento de uma aplicação específica, com um tamanho de um produto adequado para aquela aplicação. Qual é a situação? Você sabe que se alguém for comprar um produto por emergência, preciso desse produto para ontem, porque falhou meu estoque, porque eu tive um problema, porque quebrou uma peça, ele tende a pagar mais, ele tende a pagar o preço da urgência, né? Se você tiver que fazer hora extra para produzir para ele, é um preço diferente. Se você tem peça em estoque ou não, é um preço que você vai estipular. Se ele vai fazer uma compra planejada, é uma outra tratativa. Ele vai falar, vou fazer um pedido de compra com você agora, em janeiro deste ano, e vou retirar peças com vocês durante os meses do ano. Já é uma outra situação para ele comprar. Ou ele vai falar, olha, eu vou comprar de você porque a sua é a única peça que cabe no meu equipamento. Dessa forma, ele vai fazer de uma maneira bem específica para que você possa vender para ele. Por isso, agora, você fazendo a união destas variáveis, você terá mais informações, mais dados para criar o seu perfil, entender quem é o teu consumidor. Aí você vai, ao fazer a segmentação, extrair o teu público-alvo. Legal, extrair o público-alvo, você constrói um persona desse seu público-alvo e aí você vai vender para ele. Não sabe ainda o que é público-alvo e o que é persona? Fica tranquilo, é só você clicar aqui no card, tem um outro vídeo no qual você pode entender como construir agora a sua persona e desenvolver materiais de comunicação para ele. Legal? Marketing Business to Business aqui da editora Saraiva. O autor aqui é Júlio César Tavares Moreira, tá? É o coordenador, organizador desse projeto, um livro bem interessante. E o segundo livro que eu deixo também aqui de apoio é o Marketing B2B, também da editora Saraiva. Esse material aqui do organizador Marcos Rocha, muito legal. Daqui que eu estou trazendo informações para vocês para fundamentar isso que eu estou passando, beleza? Vamos lá! Espero que tenha ajudado vocês, que isso tenha ficado claro, que você possa compreender mais sobre segmentação. E não se esqueça, vem aqui, faça um comentário, coloque suas sugestões, coloque exemplos, coloque suas críticas também, não tem problema nenhum. Isso faz com que eu possa produzir novos materiais melhores e mais adequados para você. Legal? Conto com a sua ajuda para aquele like maroto. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ajuda a eu produzir novos materiais e vamos compartilhar conhecimento, certo? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!